E amanhã, dia 31 de agosto, é o encerramento do prazo dado pelo Talibã para a retirada total das tropas militares americanas do Afeganistão. Ainda há um alto risco de novos atentados em Cabul, nessa etapa final de operações, conforme alertou ontem o próprio presidente norte-americano Joe Biden. Hoje de manhã, 5 foguetes foram disparados contra o aeroporto da cidade, mas acabaram interceptados no ar. Ninguém morreu. A situação segue muito instável no Afeganistão. Vocês viram, nós mostramos agora há pouquinho aqui na transmissão da CNN Internacional os relatos sobre ainda a intensa instabilidade no Afeganistão, e tudo isso tem pressionado muito o mandato recém-inaugurado do presidente Joe Biden, que além disso agora lida também com os efeitos de uma tempestade tropical em solo americano, passando especialmente ali pelo sul do país. Embora tenha perdido força, ainda muito violenta, o furacão Ida. Para entender um pouco melhor esse contexto imposto por todos os desafios enfrentados pelo presidente Biden, nós convidamos para conversar com a CNN mais uma vez a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Professora Fernanda, bom recebê-la mais uma vez. Bom dia para a senhora. Bom dia, Colombo. Um prazer sempre estar com vocês na CNN Brasil. Professora, queria começar falando sobre o Afeganistão. Nós falamos de 2 desafios agora, né, nesse curto prazo, o Afeganistão, a tempestade passando pelo sul do país. Mas vamos começar pelo Afeganistão. O presidente Biden, quando anunciou a retirada definitiva das tropas, disse que se sobrou para ele tomar essa decisão, ele tomaria a decisão de deixar uma guerra depois de 20 anos que os próprios afegãos não estão dispostos a lutar. E enumerou ali a quantidade de dinheiro que os norte-americanos já gastaram no Afeganistão. Do ponto de vista externo, nós temos visto, ele está sendo muito criticado, não é? Agora, internamente, a senhora tem como avaliar o que a população americana acha dessa saída de tropas americanas, em definitivo, do Afeganistão? Ou seja, a volta do Talibã ao Afeganistão, casos de terrorismo a partir da existência de um braço armado do Estado Islâmico, incomodam os americanos que elegeram Biden ou que fazem oposição a ele, os moradores dos Estados Unidos? Essa é uma excelente questão, Colombo, porque quando a gente olha para os dados, né, principalmente os dados desse ano, do início do mandato, o que nós verificamos? Que, de maneira geral, a opinião pública americana era muito adepta à ideia de que os Estados Unidos deveriam deixar o Afeganistão após 20 anos de conflito, né? A guerra mais longa da história dos Estados Unidos, uma das mais caras também. Os números apontavam para algo em torno de 70% de aprovação popular. Então, a opinião pública era majoritariamente favorável a essa ideia. O problema é que a execução levada a cabo pelo governo Biden fez com que a reputação do presidente e a própria percepção dos norte-americanos sobre essa atitude fosse revisitada. Então, esses números ao longo do último mês basicamente se alteraram muito. Então, se antes eram 70 e poucos por cento que aprovavam essa saída, hoje nós teríamos algo em torno de 40 e poucos por cento. E essa mudança, né, também reflete em termos de popularidade do presidente Biden. O presidente Biden alcançou agora, com a crise no Afeganistão, a pior marca histórica em relação à sua aprovação. Aliás, pela primeira vez na semana passada, a desaprovação superou a aprovação, o que significa que há sim uma reação do ponto de vista dessa opinião pública em relação ao que nós assistimos. Agora, é importante lembrar também que, em matéria de política externa, geralmente, o peso que se dá a essas questões em governança doméstica é muito pequeno. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o público é sensível à temática, tanto que esses números todos que eu falei acabaram se alterando, mas ao longo da história nós notamos que não costuma ser política externa que define eleições nos Estados Unidos ou que altera posições significativas do eleitorado em termos de decisões para quem eles vão votar, em como eles vão se comportar domesticamente, Colombo.
Professora, bom dia. Luciana falando aqui, sempre bom recebê-la aqui no Novo Dia. Queria perguntar sobre percepções ainda. A senhora fala da opinião pública nos Estados Unidos, mas o presidente Joe Biden verbalizou dizendo que realmente estava virando uma página. Queria saber se é possível virar essa página e se existe uma percepção de que os afegãos foram abandonados à própria sorte. Isso ainda vai reverberar na política americana? Certamente, Luciana, acho que tem alguns elementos que são importantes e que demarcam historicamente essa decisão dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, talvez essa saída, 20 anos depois, da invasão, represente o encerramento de uma era, o que a gente tem chamado de Era 11 de Setembro, aquela ideia de guerra ao terror, aquela política externa orientada por princípios, de certa forma, missionários, essa ideia de nation building, de construir uma nação, de exportar democracia. Esse tipo de visão de mundo prevaleceu na política americana desde o W. Bush e perpassou aí diversos outros governos. Então, agora, a saída do Afeganistão, inclusive essa ideia de rejeitar o princípio de construção da nação, como fez o Biden nos discursos, mostra uma guinada, uma mudança de paradigma. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria. Em segundo lugar, existe um debate sobre a própria posição dos Estados Unidos em relação aos aliados. A decisão de deixar o Afeganistão, ela foi pouquíssimo articulada com os aliados, principalmente europeus, já desde o Trump não envolveu os aliados nessa negociação com o Talibã, e agora, recentemente na execução, os aliados sequer foram avisados. Então, isso criou um enorme mal-estar entre os países que, em geral, apoiam os Estados Unidos, com destaque aos britânicos, que se viram aí muito incomodados. A repercussão na política doméstica do Reino Unido é significativa em relação ao fato de os americanos não serem envolvidos nesse processo. Eles têm tropas lá, enfim. E, em terceiro lugar, eu diria que ainda haverá efeitos de longo prazo quando a gente pensa em transição hegemônica, porque a saída dos Estados Unidos do Afeganistão abre espaço não só para grupos insurgentes, terroristas, enfim, tudo que a gente já sabe que são desafios a serem combatidos, como também representa um vácuo de poder para que outras potências ocupem essa região, a começar pela China. A China, não à toa, foi rapidamente um dos primeiros países a reconhecer a tomada de poder pelo Talibã, e tem a ver com vários interesses que a China tem nessa região, estratégicos, econômicos e por aí vai. Então, é como se o Afeganistão, de certa forma, acelerasse um processo que já vem acontecendo há algum tempo de transição na lógica das próprias potências. Então, ele é simbólico por todas essas questões. A mudança de paradigma após 11 de setembro, 20 anos depois, o fim dessa era, ao mesmo tempo, essas discussões sobre alianças dos Estados Unidos e a transição hegemônica, Luciana. Professora Elisa, falando com a senhora, obrigada, pela gentileza de sempre de conversar conosco. Muito bom ter uma professora para poder fazer com que a gente compreenda ainda mais esse cenário no Afeganistão. A minha dúvida é a seguinte: até que ponto a gente pode olhar o Talibã e dividi-lo desse grupo extremista que assina esses ataques terroristas? No fundo, a gente tem de ter alguma desconfiança, pensar, será que não tem ligação, ou a gente pode dividi-lo, são realmente dois cenários diferentes? Elisa, uma ótima pergunta. O que nós temos são dois grupos distintos, com matrizes ideológicas e políticas bastante demarcadas e que, inclusive, concorrem entre si. Então, o Talibã e o Estado Islâmico não são a mesma coisa, eles partem de uma série de premissas diferentes e eles têm mecanismos de atuação também, e aliados, inclusive, bastante distintos. De um lado, isso é reconfortante no sentido de que a gente pode não acreditar, digamos assim, de que há uma grande articulação coordenada para, de alguma forma, atacar as pessoas no Ocidente ou coisa do tipo. Mas, por outro lado, essa divergência de posições, essa disputa de poder entre esses dois grupos e outros que eventualmente possam existir, demonstram a instabilidade e a falta de previsibilidade que vai se tornar o Afeganistão, como outras regiões, como outros países da região também já têm vivido há algum tempo, Nós temos acompanhado essa fragmentação no Iraque, essa fragmentação na Síria, e é interessante observar que, do ponto de vista da ação política, o Estado Islâmico é considerado muito mais radical, muito mais duro do que o próprio Talibã.
E o paradoxo que se estabeleceu nesse caso do Afeganistão em particular é que, vejam só, os Estados Unidos estavam preocupados com a resposta talibã, a sua deixada, né, a sua saída do país, e de repente se viu acuado precisando da proteção do Talibã contra um terceiro inimigo, que é o Estado Islâmico. Isso, inclusive, foi muito explorado do ponto de vista das narrativas políticas pela oposição republicana dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, a saída foi tão descoordenada, foi tão malfadada, que relegou os norte-americanos a depender daqueles que até outro dia eram seus principais inimigos, né? Então, é o que o pessoal tem dito, perto do Estado Islâmico, o Talibã ficou parecendo moderado, embora a gente saiba que nenhum dos dois grupos é moderado e que mesmo o Talibã tentando vender essa ideia agora de que vai se adequar, se normalizar, está tentando no final do dia buscar uma certa legitimação para que outros países deixem com que eles governem. É uma estratégia de absoluto pragmatismo, Elisa. Bom, nós conversamos com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, a professora Fernanda Manhota, que nos deu uma aula agora pela manhã. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, sempre um prazer, uma alegria estar com vocês.